Bom dia a todos. Estou apresentando aqui o programa da disciplina de Economia Política dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente, que é IH 1512, no programa do CPTA. A nossa perspectiva aqui é que nós vamos privilegiar uma visão da economia ecológica, um fundamento para uma perspectiva diferenciada da economia mainstream, sobre a forma em que a sociedade e a natureza interagem e como que se pode intervir nessa interação para promover uma maior sustentabilidade. Nós vamos usar uma perspectiva que incorpora tanto a teoria quanto objetivos práticos, como investir numa capital natural mais sustentável para a sociedade e mais equitativa para os grupos da sociedade. Essa perspectiva é informada pela Sociedade Internacional e Brasileira também de Economia Ecológica, do qual fui fundador e ex-presidente. Nós vamos começar com a perspectiva da economia neoclássica, para contrastar isso com a economia ecológica. Primeiro, você pode ver que a perspectiva da economia neoclássica vem de uma visão de uma interação entre dois atores principais na economia: os produtores e os consumidores, indústrias e famílias, gerando bens e serviços que os consumidores demandam, expressando suas preferências através do mercado, o mercado gerando então sinais através de preços que podem fazer com que os consumidores decidem quais os bens que eles querem adquirir e usar para seu sustento. E as suas compras, então, alimentam a capacidade produtiva das empresas, os lucros, dividendos para os investidores, e o ciclo continua. Então, é um ciclo fechado e de forma a ser circular entre esses dois atores, e não reconhece a interação entre esse sistema e a natureza. Tem apenas fluxos de matérias-primas para as indústrias e fluxos de bens gerados pelas indústrias para os consumidores, que também são a fonte de trabalho para as indústrias. Então, a relação entre indústria e família é basicamente de fornecer mão de obra e demanda para os bens que são gerados pelas indústrias. Na economia ecológica, a gente tenta fazer uma visão diferenciada, olhando para as restrições associadas com as diferentes perspectivas mais limitadas. Você tem a economia convencional, que acabamos de apresentar, a economia oriunda das teorias neoclássicas, apresentadas a partir do final do século XIX e ainda hegemônicas da perspectiva do treinamento na economia, na economia e também na gestão das economias por parte dos governos. Também você tem uma perspectiva de ecologia convencional que está preocupado principalmente com os fluxos energéticos e de nutrientes dentro dos ecossistemas, e não vê com muita clareza a interação entre a economia e a ecologia. Tem duas áreas de economia convencional que têm sido adotados para tentar superar esse isolamento
interdisciplinar, em parte. Um é chamado de economia de recursos naturais e outro é chamado de economia ambiental. Os dois também têm uma perspectiva restrita, principalmente aos insumos gerados pela natureza, usados pela economia. Então, a economia traz da natureza as matérias-primas necessárias para gerar riqueza, e a economia ambiental olha para os resíduos como as saídas da economia convencional e formas em que você pode mexer com a economia convencional para ele reduzir esse nível de resíduos. Então, tem uma perspectiva então de uma parte humana e uma parte não humana, e esses têm diferentes interações nessa visão de insumo e produto. A economia ecológica tem uma outra perspectiva, em que a perspectiva vem de integrar o papel da natureza nesse sistema, e a gente vê a economia convencional apenas no meio dessa estrutura, mas a fonte principal de energia, sendo a energia solar, mesmo oriundo da energia fóssil, é primordial para a possibilidade dessa economia continuar existindo. As matérias-primas que derivadas da natureza, desses recursos naturais, e convertidos em energia útil depois da extração de energia fóssil, que é nada mais do que energia solar armazenado embaixo da crosta do planeta e usado na economia, gerando esses resíduos que são, em parte, possíveis de reciclagem, mas a maior parte entra no ecossistema como fatores negativos para a sustentabilidade desses sistemas. Então, uma boa parte do calor que é gerado do uso de energia, combustíveis fósseis e outros, é dissipado, não é possível de ser reutilizado. Esse é o fator principal de entropia do sistema econômico descrito por Nicholas Georgescu Reagan, que nós vamos descrever a partir já da primeira aula na semana que vem, falando sobre como que o potencial calórico que é possível de ser captado por recursos naturais renováveis pode ser melhor empregado num sistema aberto do que um sistema fechado, como foi caracterizado no ciclo fechado da economia convencional. Então, os resíduos podem ser reciclados, mas precisa de energia também para permitir que essa reciclagem ocorra. Outra visão da mesma ótica, que incorpora também a sociedade mais claramente como elemento dessa estrutura, mostra que a economia funciona dentro desse envelope que é multinível, que envolve também a sociedade, a definição dos direitos da propriedade, a estrutura do poder e a distribuição de renda como fatores principais que vão determinar quem ganha e quem perde do jogo econômico. E tudo isso dentro da biosfera que fornece os bens naturais necessários para a reprodução
do sistema econômico e a sociedade. Então, uma perspectiva mais compreensível, que ele foi apresentado por João Martínez Alier em um dos seus trabalhos sobre a economia ecológica. A grande dúvida que persiste quando se analisa esse tipo de sistema é como que você pode assegurar a prosperidade da sociedade num planeta finito, né? Nós temos a necessidade de entender como que os ecossistemas podem ser mantidos numa escala adequada para permitir a reprodução do sistema econômico. Então, esse tem sido o mote de muitas discussões na economia ecológica recentemente, tentativas de entender como que o sistema econômico pode prosperar mesmo sem o crescimento do capital construído. Até que ponto o capital natural pode sustentar uma economia que depende intrinsecamente de crescimento para fornecer a sua reprodução. Então há uma contradição basicamente entre uma visão que diz que o planeta é finito, os recursos naturais são limitados e a possibilidade de crescimento dessa base produtiva é limitado ou nulo, e que nós precisamos pensar e repensar como fazer para assegurar que a sociedade consiga se sustentar ao longo prazo. Tem um famoso citação aqui do grande economista Kenneth Boulding, que diz que quem acredita que o crescimento pode continuar indefinidamente num planeta finito, ou é um louco, ou é um economista. Então, nós sabemos como que a perspectiva da economia pode ser realmente deturpado. A visão da escala que vem dos trabalhos de Herman Daly e outros na economia ecológica advém dessa mesma perspectiva da entropia do processo econômico, olhando para a forma em que o tamanho da economia no seu crescimento atinge níveis que são além da capacidade reprodutiva do sistema natural, né, do capital natural. Então, você tem uma primeira etapa das sociedades que são de menor escala, tem uma perspectiva de que você tem fronteiras ilimitadas. Você pode expandir a escala dessa economia ad infinitum, e é o que o Kenneth Boulding chamou de economia de um cowboy, um trabalho famoso dele. Esse efetivamente tem sido a perspectiva das sociedades humanas ao longo da história, que sempre tem expandido suas ações e suas fronteiras em recursos naturais cada vez mais limitados. A gente vê que no mundo, indo desse mundo vazio, nas palavras do Herman Daly, para um mundo cheio, no mundo de hoje, quando você vê a economia como um subsistema do ecossistema terrestre, você tem que levar em conta que não haverá perspectivas tão evidentes para poder continuar crescendo esse processo econômico no mundo cheio. E a gente está vivendo num espaço-nave Terra que está restrito
seus recursos e a perspectiva de crescimento é limitado ou nulo. A outra variável, depois de pensar sobre a questão de escala, precisamos pensar sobre a equidade, até que ponto a forma em que a riqueza e o acesso aos recursos naturais para o uso, para a reprodução das famílias é mal distribuído, como consequência do próprio crescimento e da forma em que a economia capitalista tem gerado desigualdade mais do que benefícios para todos, né? Você vê nesse gráfico a coeficiente Gini dos países do mundo, em que é mais para vermelho é menos equitativa, mais para verde são as economias mais equitativas. E tem muito poucos países que realmente atingem níveis de equalidade, né, que o Gini é zero. Uma maior desigualdade seria 1. O Brasil efetivamente está bem perto do mais desigual entre todos os países. Essa é uma situação que perdura há muito tempo e que implica sérios problemas para tanto a gestão da sociedade e da economia quanto a natureza. Um dos trabalhos recentes da área de economia de ecossistemas e biodiversidade tem focado na necessidade de perceber um PIB, não da economia como um todo, mas o PIB dos pobres como um aspecto diferenciado em que reflete claramente a dependência em bens e serviços derivados da natureza por populações de baixa renda. Essa é verídica em vários países que são caracterizados com esse tipo de distinção entre a proporção da economia que é oriundo do uso da natureza, de agricultura, florestas, pesca, no sistema clássico de medição do PIB é muito limitado. Mas quando você olha para aqueles grupos da sociedade que dependem desses recursos naturais para seu sustento, você vê que a proporção é muito mais significativa. No Brasil foi medido como 89% dos grupos de mais baixa renda. Então, oposto a 6% do PIB nacional. Então, embora assim, no Brasil a proporção que vive em pobreza é menor do que em outros países de desenvolvimento, isso significa um problema muito grave para muita gente da sociedade. Finalmente, a eficiência, que é a preocupação principal da economia convencional, pode ser um fator que beneficia o uso mais eficiente dos recursos naturais, o uso mais eficiente do capital material para maximizar o produto gerado pelas firmas, pelas empresas, conhecendo que há formas de alocar os fatores de produção de uma forma a maximizar tanto o lucro como a reduzir os custos para os consumidores. Mas esse não é, evidentemente, a única variável que pode ser considerado quando se trata das questões de recursos limitados e certamente não com relação à distribuição da riqueza entre os grupos da sociedade.
uma perspectiva que é privilegiada pela análise chamada de curva ambiental de Kuznets é que seria possível os países crescerem em renda per capita sem necessariamente deteriorar a qualidade ambiental, se a gente tem essa perspectiva de um ponto de virada com o crescimento da renda per capita, as pessoas têm mais a sua qualidade de vida melhorada e o impacto das atividades econômicas sobre a natureza tende a diminuir. Se não necessariamente ocorre na prática, porque se vê que, por exemplo, com fatores como a mudança climática, que não tem tido um ponto de virada e simplesmente continua aumentando. Mas essa perspectiva de curva de Kuznets ambiental sugere que com a transferência de tecnologia entre países já avançados e países em desenvolvimento, poderia evitar a necessidade de uma deterioração tão significativa da natureza, evitando assim uma catástrofe ambiental e mantendo a qualidade ambiental sem assim com o crescimento causar esse tipo de problema. Esse acho que é uma utopia que não é observada na prática, com muitos casos que têm sido analisados tentando comprovar que crescimento e qualidade ambiental podem andar juntos. Esse, particularmente, como eu mencionei, é comprovado no caso da mudança climática, em que o crescimento da linha vermelha, aí, que é o observado efetivamente do IPCC 4, em termos de concentração de gases de efeito estufa e o aquecimento do planeta, o trajeto em que a gente está não mostra que a gente chegou a um ponto de virada em que a redução das atividades econômicas possam e o uso de energia fóssil pode reduzir o nível de aquecimento previsto no planeta. E aí nós estamos enfrentando a necessidade de adaptar e não de mitigar os efeitos estufa. Além do clima, a natureza também providencia muitos bens que são necessários para a manutenção da sociedade, que têm sido crescentemente reconhecidos como serviços ecossistêmicos, tanto de provisionamento, aqueles bens que são produzidos ou providos por atividades econômicas em ecossistemas, como pesca, como agricultura, recursos florestais, quanto de também aqueles serviços que são chamados de regulagem, como é o sistema climático, dos benefícios obtidos pela sociedade de regular esses processos ecossistêmicos por a capacidade da vegetação, por exemplo, de absorver o carbono, né? Se você desmata, obviamente, a floresta, você reduz sua capacidade de regular o sistema climático. Então, é por isso que o desmatamento é considerado um dos grandes problemas em termos de serviços ecossistêmicos que é afetado pelo homem. Mas as cidades são, de longe, a fonte principal de gases de efeito estufa e, além de resíduos como poluentes de recursos hídricos, que vai afetar sua própria possibilidade de sobreviver. E as pragas com o aquecimento global só tendem a proliferar.
finalmente tem os recursos culturais, que são benefícios gerados também pelos ecossistemas, e a relação da sociedade com a natureza, seu entendimento desses processos e a crença de que a sua atuação na natureza vai assegurar sua sobrevivência, são aspectos muito importantes para preservar. Então, a gente tem os fatores culturais que são relacionados com isso. Uma visão mais recente da perspectiva de planeta limitado é aquele que foi gerado pela Stockholm Environmental Institute, em que o Will Stephan e Johan Rockström têm publicado recentemente os trabalhos sobre o espaço saudável de existência da sociedade com a natureza, em que em vários casos a gente tem ultrapassado esse espaço saudável e estamos entrando em zonas de perigo em que o uso da natureza tem superado a capacidade da natureza de providenciar os serviços necessários. Esses particularmente são evidentes no caso da integridade da biosfera, recursos biológicos, os fluxos bioquímicos de fósforo e nitrogênio, e a mudança no uso do solo, que são aqueles que são mais fora da zona de safe operating space, que se chama zona de incertezas que são geradas dessas fronteiras nos limiares planetários. Quando a gente olha para as opções para o futuro, em termos de políticas que podem ser adotadas, a gente vê assim, duas perspectivas muito significativas que são frequentemente adotados. É um otimismo tecnológico, de que a gente, como seres humanos, temos a capacidade de inovar e de inventar opções para o futuro que vão superar os limites que podem restringir o potencial de crescimento. E uma outra visão que é mais cético, de imaginar que seria necessário adotar metas para restringir o uso insustentável dos recursos naturais. Uma ótica que tem sido adotado na adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em 2010. Então, essa perspectiva de otimismo pode ser perfeito, pode ser ótimo, se a perspectiva de que há possibilidades concretas de superar esses limites usando conhecimento e tecnologia são corretos, né? Uma situação ótima. Mas se os céticos são corretos, poderia ser um desastre. Então, a questão é que ótica, que política deve ser adotada para uma visão do futuro que seja, pelo menos, tolerável numa situação de máximo perda. E esse seria caracterizado por essa situação na célula de ceticismo sendo prudente e a perspectiva do futuro sendo efetivamente restrito e limitado pela capacidade de superar os limites com tecnologia. A nossa situação poderia ser, no mínimo, tolerável. E
possivelmente até bem melhor do que isso, mas esse implica em adotar o princípio de precaução e um ceticismo prudente. Entre as diferentes óticas de desenvolvimento sustentável que tem sido discutido recentemente é a necessidade de repensar o crescimento. Né? Deveria ser o crescimento como objetivo principal da sociedade pode ser errôneo. A gente teria que incorporar outros valores, outras variáveis na análise. Então, você teria assim, o crescimento como ótica corrente do mainstream, que sempre é desejado um maior PIB, crescimento do PIB per capita, ou do PIB nacional, é o principal indicador de sucesso no sistema econômico. Você não vê outros indicadores sendo utilizados e conhecidos tanto como o PIB per capita ou o PIB, o crescimento do PIB. Oi. Então, essa seria uma perspectiva que a gente tem que modificar, olhando para o decrescimento e a equidade social como objetivos para as economias do mundo, e não somente o crescimento por sua própria finalidade. Diferentes perspectivas de cenários para o futuro também têm sido olhadas por diferentes cientistas que estão repensando a forma em que a gente teria para chegar a esse futuro almejado. Um deles é chamado de decrescimento, em vez de usar o crescimento como principal objetivo, se procura o decrescimento, não uma redução do. Então, continuando com a apresentação da disciplina, o objetivo principal da disciplina de Economia e Política de Recursos Naturais e Meio Ambiente, no CPDA, é de fornecer elementos teóricos e instrumentais para análise de transições para sociedades sustentáveis e políticas públicas afins para esse propósito, privilegiando a perspectiva da economia ecológica. Nós vamos ter 4 principais blocos de leituras e apresentações, alguns dos quais vão ser fornecidos por palestrantes externos. No começo, nós vamos ter uma visão mais macro dos processos econômicos, a entropia e conceitos de desenvolvimento adotados pela economia ecológica, e contrastando eles a perspectivas mainstream. No segundo bloco, nós vamos privilegiar os conceitos e técnicas de valoração do meio ambiente que são utilizados na prática, fundamentados em parte numa perspectiva de microeconomia, mas que também reflete uma percepção da necessidade de valorar a natureza para poder contribuir a políticas macroecológicas e macroeconômicas ecológicas de grande alcance. Então, a valoração não somente reflete decisões de atores em situações menores, locais, mas também ao nível de país, nível de planeta. No terceiro maior bloco, nós vamos focar atenção na questão de gestão de recursos naturais e de meio ambiente, do ponto de vista de uso de instrumentos econômicos e políticas públicas associadas, sejam de comando e controle ou de
negociação entre atores para conseguir alcançar os objetivos de políticas públicas e de questões socioambientais. E a última parte, se a gente tiver tempo, nós vamos explorar algumas questões sobre a economia internacional, o comércio e fluxos financeiros globais e seu impacto sobre o meio ambiente. A avaliação da disciplina vai ser feita através de duas breves redações de 2 páginas cada um respondendo a 2 perguntas que vão ser colocadas com escolhas entre umas 5 perguntas em cada bloco. O primeiro bloco e o terceiro bloco vão ser utilizados esses instrumentos de avaliação. Depois a gente vai fazer alguns pequenos exercícios em sala de aula e em casa sobre o uso da pegada ecológica de carbono e da valoração econômica, valor total econômica, como se chega a discriminar os diferentes componentes e constituintes de valor econômico do meio ambiente. E, finalmente, uma resenha crítica sobre um trabalho de análise econômica de um tema ambiental selecionado por vocês, com meu aval e sugestões, se for o caso, no final da disciplina. Esse vai ser lá para julho, que a gente vai deixar com vocês para o final da disciplina. Em termos de recursos bibliográficos, vai ter uma bibliografia relativamente grande, mas o principal vai ser o uso do livro Economia do Meio Ambiente, Teoria e Prática, que foi lançado na 3ª edição em 2018 e já foi até testado com a turma anterior, que foram cobaias na utilização da nova edição do nosso livro, que foi completamente atualizado e revisto por todos os autores, e a gente está disponibilizando cópias do livro no CPDA. A gente vai precisar de saber quais são os interessados em obter uma cópia para a gente poder pedir da editora com 30% de desconto. Então a gente termina aqui e esperamos a oportunidade de conhecer vocês na semana que vem para poder avançarmos com uma discussão profícua sobre temas que sem dúvida são bastante correntes e problemáticos para serem alcançados no mundo de hoje, em que a gente está enfrentando sérios problemas associados com a implementação de instrumentos e políticas voltadas para a resolução de conflitos socioambientais. Muito obrigado.